Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje é um episódio um pouco diferente. Estou aqui com a minha CEO, Laís Vilar, com a nossa gerente de marketing, Vivian Campos, para poder fazer um episódio onde a Vivian vai nos entrevistar. Então vamos nessa, puxa aí então, Vivian, que hoje eu estou aqui só como um mero entrevistado para poder trazer o máximo de informações possíveis para quem está escutando. Bora lá, pessoal. Então, o tema de hoje é um tema que não permite que o Samir seja host, porque é impossível ele falar desse tema entrevistando, né? Ele vai ser entrevistado porque hoje a gente vai falar de empreendedorismo em casal. E a gente sabe que é um tema que a galera gosta muito de saber sobre. Laís e Samir são um casal muito admirado. Já vou falar então para quem está assistindo a gente no YouTube, se você for um casal empreendedor que empreende junto, você empreende com seu marido, com seu companheiro, com a sua esposa, com a sua companheira, deixa um comentário aí que eu quero saber se você está empreendendo junto, porque eu e a Laís a gente tem um viés aí, né? A gente adora casais empreendedores. É verdade. E dentro da tribo, inclusive, Tem né, vários, Samir? né? Tem muita gente e que tem muito sucesso empreendendo como casal, né? O sócio de vida versus sócio de negócio. Sim. É um match que dá muito certo ali e que traz muitos resultados também, A gente até viu, né, que no Mastermind tem quantos? Tem 33% das pessoas são casais. 33% das pessoas que mais faturam e mais tem resultado dentro da tribo, né? Isso. Então, é um bom Sucesso indício, deixa né, pista, gente? né? Sucesso deixa pistas. E aí, vamos começar pelo começo, né? Mas tem os desafios também, né? Não tem tudo são hoje flores. vocês vão abrir pra galera aqui. Hoje tem. Então, vamos começar lá do começo dessa história de empreendedorismo. Vocês já eram um casal, né? E como que começou essa formiguinha do empreendedorismo aí? Em que momento vocês olharam pro outro e falaram, pô, vamos parar tudo que a gente está fazendo e criar um negócio do zero? Eu acho que tem 2 pontos de inflexão aí, Acho que né? não foi bem assim. O primeiro ponto é que a gente já começou a vida já de casal, já trabalhando junto. Exato. Teve esse ponto. Que quando a gente realmente estreitou os laços, eu morava em Recife e eu tinha um hotel lá em Recife, um hotel que tinha uma pegada bem inovadora, um hotel box dentro da rodoviária. E eu era sócio desse hotel, só que era um sócio bem hands-on, né? Eu ia lá todo dia, trabalhava 12 horas por dia e tal. E aí a Laís chegou de surpresa lá em Recife, né? No nosso primeiro encontro, inclusive foi uma surpresa que ela fez pra mim. E aí, no dia seguinte, eu tinha que estar às 5h30 da manhã no hotel. Ou seja, 4h30 da manhã, a Laís acordou comigo e foi pro hotel. Olha, onde começou essa ideia de acordar 4h30 da manhã? Já, foi. Começou aí também. Aí foram 2 dias, né, de trabalho. 2 dias, trocando roupa de cama, de hotel. Eu já coloquei ela para ajudar. Já viveu a vida de tudo. Ela já tava na operação. Ali. Exato. Já tava. E aí o segundo ponto de inflexão, que foi onde a gente de fato decidiu abrir o Beige Team, né, que foi a nossa empresa de consultoria, foi quando a gente fez uma viagem de 11 mil quilômetros, né, pela América do Sul, logo antes da pandemia, 2019 para 2020, e a gente saiu ali de Foz do Iguaçu, foi até o Uruguai, depois desceu até Bariloche na Argentina, foi pro Chile, subiu até Santiago, depois foi pro deserto do Atacama e voltou para Foz do Iguaçu. Tudo isso de carro, foram 30 e poucos dias, 11 mil quilômetros, só eu e ela. E aí, em um momento lá, que estava eu e ela, e eu estava atualizando ali alguns pacientes, fazendo um trabalho ali online, de frente para um visual lindo das montanhas ali de Bariloche, e aí eu olhei para ela e falei, amor, é isso. É isso. Quando a gente voltar, eu vou cair dentro da produção de conteúdo, eu vou parar todos os projetos que eu tenho paralelo, porque a gente tinha vários projetos, né? A gente trabalhou também como... Nós somos sócios de um estúdio de tatuagem, a gente foi sócio também de uma empresa de eventos, né? A gente produzia eventos para até 4 mil pessoas. Então, a gente fez um monte de coisa. E aí, nessa época, eu estava ali envolvido num projeto com meu pai, que era o meu sócio no hotel, na época que a Laís me conheceu, e tinha esse projeto de consultoria. Aí, bicho, a gente jogou tudo pro alto e focou 100% por causa dessa liberdade do digital, de você realmente viver uma vida sem fronteiras. E como eu e a Laís, a gente sempre valorizou muito a nossa liberdade geográfica, de tempo. Então, a gente acabou tomando essa decisão. E aí, desde então, a gente começou a sociedade. E aí, a Laís, muito autodidata, aprendeu a fazer tudo que eu não poderia ou não queria fazer. Sim. Então, a Laís editava os podcasts. Se você for lá nos primeiros podcasts aqui do podcast, né? A Laís que editava. Então, vai Laís. Ela fazia os sites, ela criava os designs, ela ajudava com basicamente tudo que precisava. Até né? hoje, quando chega alguém na empresa que é meio que aprende a fazer tudo muito rápido, a gente fala, olha, Laizinha. Exato. Alguém perfila aí. Laizinha, exatamente. Fico feliz, cada Laís nova que chega na empresa. Que aí já é uma coisa que eu deixo de fazer. Pois é, a gente teve que contratar 10 pessoas, né, pra substituir a Laís e ela virar CEO. E aí foi esse o movimento. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu achei que tu ia falar uma coisa que eu ia falar e aí tu não falou, então eu vou então... comentar. Vou comentar.
Isso é um ponto importante, né? Às Para o vezes pessoal que tá é escutando. raro. Eu e a Laís, a gente complementa as visões. Eles então, têm histórias diferentes. É. A gente viveu a mesma coisa, mas a gente lembra de coisas diferentes. Exatamente. Esse lance de começar a trabalhar junto, o que eu senti, assim, foi que, claro, a gente começou a trabalhar junto lá no hotel, mas era uma coisa do Samir, né? Então, tipo, eu ia ajudar e tudo mais, mas eu sabia que era algo dele. E aí, o que eu ia comentar é que a gente começar, de fato, a trabalhar junto foi muito um acaso, assim, né? Não foi algo que a gente parou e falou, Necessidade, né? como tu falou assim, vamos trabalhar junto. Não, foi assim, o Samir falou, eu vou investir em um evento de fazer rap. A gente adorava rap, de estilo musical rap. Ele falou, eu vou investir e vou fazer um show de rap em Fortaleza. Eu falei, como é que vai ser isso aí? Aí ele, tá, não sei o que, vai ser assim. Aí eu quero fazer isso aí também. Eu quero investir também. Como é que investe nisso aí? Tu não mora nem em Fortaleza. Eu vou ficar aqui na parte de ficar em Fortaleza. E aí começou a fazer o evento eu, o Samir e mais 2 amigos de sócio, né? Então foram 4 sócios inicialmente lá no projeto. E, cara, pra mim, assim, foi ali que começou tudo da gente trabalhar junto, de ter essa... Foi. De perceber essa sinergia também, né? Que funcionava, Sim. tocar um projeto juntos, de vocês. Exato, oficialmente começar. E aí Exato. foram as grandes dificuldades, conquistas também, né? Que a gente viveu junto ali, os primeiros aprendizados de lidar, né? Um com o outro, de entender e de viver os louros, digamos assim, né? As vitórias as também, vitórias, que sim. foi muito legal, porque acho que o empreendedorismo é muito isso, né? Você vai vivendo pequenas vitórias ali que vão te mostrando que você tá no caminho certo, e aí você pega um fôlego e continua, que aí vai em meio a dar certo, 2 dão errado, 1 dá certo, e aí a gente foi assim. Eu acho que isso tem muito também do que o empreendedor solo vive, né? Vocês foram 2 pessoas de natureza muito empreendedora que se chocaram ali no meio do caminho e decidiram fazer juntos, né? Mas vocês tiveram um momento também, como vários empreendedores, de olhar para várias coisas e aí decidir, não, vamos fazer isso bem feito, vamos focar, vamos parar tudo que a gente está fazendo, só que a diferença é a parceria ali, né? Um era sócio do outro na vida e nos negócios também. E hoje, né, fomos aí 1 ano, 6 pessoas trabalhando, 40 pessoas trabalhando, mais de 300 clientes ativos, mais de 700 pacientes, né? Ó, já puxando o cliente do cliente. Mais de 700 mentorados já passaram aí pela Nutrição Sem Fronteiras. E acompanhei essa história um pouquinho de perto, né? E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, que é o seguinte... Hoje tem muitos casais, e a gente vê até lá no Instagram comentando, né, que se espelham em vocês, que escutam tudo que vocês falam, que perguntam de assuntos diversos para vocês. Vocês são mentores, às vezes, da vida das pessoas, né? Principalmente daqueles que viram amigos. E vocês? Quando vocês estavam lá, um jovem casal, com muitas ideias, muitas tentativas de empreendedorismo, muitos sonhos. Vocês tinham alguma referência de casal empreendedor? Tinha alguém que vocês seguiam, que vocês escutavam? Ou na vida pessoal, né? Um casal que vocês admiravam? Existia isso? Não. Tiveram várias pequenas referências. Mas não um casal que a Não. gente se inspirava. Eu acho que eu e a Laís, a gente não tem nenhuma fórmula mágica. A real é que foi muito trabalho duro. Foi. Muito volume, como Foi. tudo na vida. Então, muitas conversas difíceis, muita terapia, muitos livros, né? Eu lembro de uma conversa Isso que que eu ia eu e a comentar. Laís que nós dois tivemos, que foi... Eu sempre fui muito estudioso de assuntos que me interessam. Então, sempre estudei muito sobre fisiculturismo, nutrição, treino, e muito sobre business, marketing, vendas e fidelização e processo. Estudo muito sobre isso. E aí, teve um determinado momento em que a gente estava focado num trabalho, só que tendo alguns problemas de relacionamento, e a Laís olhou para mim e falou, por que você não estuda da mesma forma que você estuda sobre negócio? Relacionamento. Então, comecei a estudar sobre relacionamento, escutar sobre Forte. podcasts, ler livros. Então, não tem fórmula mágica para você ter um relacionamento que é, de fato, um relacionamento que agrega para as duas pessoas. Eu acho que é comunicação e vontade de melhorar. E é a vontade verdadeira, porque quando você, por exemplo, tem uma conversa difícil como essa que ela teve comigo, eu poderia ficar todo com o ego ferido e, não sei o quê, bibi. Não, eu Jogar olhei e com falei... panela, de repente, né? Exato. Transferir pro outro a responsabilidade. Eu olhei e falei, não, realmente faz sentido. Faz sentido. Se eu estudo tanto isso, por que eu não estou estudando uma coisa tão importante como me relacionar melhor com a pessoa que é mais importante para mim na vida? Então, comecei a me dedicar e isso foi melhorando o nosso relacionamento. E da mesma forma ela também tive os desafios dela, que foi superando também com o decorrer do tempo. E eu acho que isso que é o grande segredo do sucesso de um relacionamento. É você primeiro ter uma missão, valores alinhados, ou seja, querem chegar em algum lugar juntos,
tem valores também compartilhados e interesses compartilhados. Então, eu e a Laís, a gente sempre teve esses 3 muito fortes. Valores parecidos de vida, missões parecidas de vida, que primeiro era liberdade, conhecer o mundo, viajar, aprender, etc. E hoje é a Nutrição Sem Fronteiras tudo que a gente está construindo. E também a questão dos interesses em comum, né? Então, a gente sempre teve muitos interesses em comum. Foi, verdade. E aí eu acho que de referência foi isso, assim, eu ia comentar que foram esses pequenas coisinhas que a gente foi estudando, né? Livros. É um podcast, um livro e tal. E normalmente quando a pessoa escreve sobre casal, ela tem alguém na vida dela que ela comenta. A e não aí ser que tem... seja uma daquelas mentoras de relacionamento divorciado, né? Ai, às vezes acontece. Eu não vou mentorar de relacionamento. Porque a Laís Não, nada contra divorciado, Não, mas sem problema. o que não Às pode é vezes ser querer mentor de ensinar o que não relacionamento manja, fica né? difícil. não pode ser mentor de relacionamento, né? Tentou e falhou um pouquinho. Mas pode ser que ainda esteja no Vale do Desespero e depois ainda vai virar a jornada da heroína e depois pode vir essa mentoria. Isso. ninguém sabe. Eu inspirada em Samir e Laís, vou ressurgir do meu divórcio. Exatamente. Então, Mentorar divorciados Exato. depois. sacanagem. Imagina. Ai, não. Ensina você a achar um novo amor. Mas ainda né, nessa questão de relacionamento, trabalho, Mas hoje a gente tem, conflitos. viu? O quê? A referência. A de cada um. referência? Ah, então, Então, vamos... eu ia vamos... comentar sobre Vai, isso. fala. Eu ia então falar. vamos. Nessa época lá atrás, a gente teve várias pequenas referências. Mas, ultimamente, nessa nossa novo momento, mais empreendedor do que nunca, digamos assim, do que a gente vive na nossa vida, a gente tem um casal que a gente se inspira muito, que é o Alex e a Leila Hormozzi, que são lá dos Estados Unidos. E eles, pra gente, são uma inspiração de... Não só, eu acho que como casais, mas como... Ou não só como um casal, mas como profissionais mesmo, assim, né? Individualmente, eu me inspiro muito em quem ela é como profissional. E o Samir também se inspira muito em quem o Alex é como profissional. E eu me inspiro em quem o Alex é e o Samir em quem a Leila é também. Acho que não tem muito isso de eu só também a mulher e ele só o homem. Acho que a gente se inspira nos dois. E o fato de eles compartilharem, até um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje é sobre isso também, né? Mas o fato de eles compartilharem o que eles vivem como casal, ajuda muito, né? Porque são pessoas que estão vivendo desafios muito parecidos com o que a gente está vivendo, de buscar algo grande, de crescer toda uma estrutura de empresa embaixo daquela relação que existe ali como sócio, que também é a relação de casal, né? E de ver isso de forma escalada, digamos assim, né? É muito legal e é muito inspirador também. Total. Que é aquela coisa, né? Você pode aprender com os seus erros e com os erros dos outros. São as duas formas de você aprender na vida. E eu sempre... o Alex é um cara que eu acompanho desde 2019, né? Se você for conhecer ele hoje, ele explodiu aí na internet, mas eu conheço ele desde, tipo assim, que ele trabalhava com outra parada, antes dele vender as empresas. E eu sempre me inspirei muito na visão dele de mundo, e depois eu e a Laís, a gente se identificou muito com a dinâmica que eles têm de casal. E vai ser bem legal também, né? Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui no podcast, é que a gente tá indo conhecer eles presencialmente, né? Numa imersão Olha só, de 2 dias lá em Las Vegas, que é uma imersão restrita para até 50 empresários que faturam 7, 8 e 9 dígitos de dólar por ano. E aí a gente conseguiu uma vaga nessa imersão de 2 dias. Então a gente aproveitou uma viagem que a gente vai pro Vale do Silício, para um mastermind de startups, empresas de tecnologia. A gente fez essa viagem e vai finalizar a viagem nesses 2 dias lá de workshop, onde eu e a Laís, a gente vai conhecer os dois pessoalmente e poder até agradecer um pouco, né? Assim como eu e a Laís, a gente recebe mensagens, né, de nutricionistas que às vezes decidiram fazer a faculdade por causa da Nutrição Sem Fronteiras, ou que mudaram de vida por causa da Nutrição Sem Fronteiras, ou que melhoraram o relacionamento por causa da gente. Então, é como a Laís disse, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é muito dessa inspiração de ver como que foi bom pra gente ter essas referências e escutar que não são tudo flores e que tem também as partes difíceis da vida e do empreendedorismo, porque eu falo isso o tempo todo para os nossos clientes, né? Não é nada fácil, é todo dia um desafio diferente. E quando você faz isso em casal, pode ser mais fácil, mais leve, ou também pode ser muito mais Tem difícil. outros desafios, eu acho, né? Sim. Do que estar sozinho. Dividir o espaço, o negócio, tomar uma decisão em conjunto, né? Que solo a pessoa tomaria e arcaria sozinho também. Mas eu acho que é tão difícil tomar uma decisão em conjunto quanto arcar com uma decisão sozinho. Eu acho que é só escolher a dificuldade que você vai enfrentar, né? E até esse tipo de decisão, né? Vamos investir no Mastermind, Las Vegas, tal, puto investimento, uma viagem. Então, né? Se você não tiver esses valores bem definidos, fica difícil alinhados, de decidir. Como que vocês decidiriam Pra isso, gente né? é muito fácil. Foi tipo... Sim. E aí, vamos. Pá! Porque Já tava decidida. uma coisa que tá muito claro pra gente, nos nossos valores, inclusive, como casal, é a importância de investir no maior ativo que nós temos, que somos nós mesmos. Então, a gente não tem medo de investir
né? No último ano, a gente investiu mais de 650 mil reais só em masterminds, eventos, imersões, mentores, consultores e pessoas que já fizeram o que a gente quer fazer para nos apoiar. E eu acho que isso é um dos motivos que a gente também teve um crescimento tão acelerado. Porque a gente está sempre disposto a comprar o tempo de outras pessoas, né? E aí um hackzinho prático para qualquer casal ou sócios ou qualquer relacionamento ali de duas pessoas com objetivos alinhados, que eu e a Laís a gente tem, que é quando um discorda, a decisão ela simplesmente não acontece. Sim. Então a gente só anda para frente Isso se é os legal. dois estiverem alinhados na decisão. E por que a gente faz isso? É porque, tipo, discorda, aí não acontece. Não, é porque a partir da discordância cria-se uma conversa, um diálogo, uma abertura, e a partir dessa abertura, o que está discordando, que tem um ponto de vista diferente, abre para o que tem um outro ponto de vista, esses pontos de vista se complementam e acaba saindo uma decisão onde ou a pessoa é convencida de que aquela decisão é correta Sim. e os dois avançam, ou a pessoa que queria tomar a decisão é convencida de que não é correta e os dois não avançam. Então, isso é uma regra nossa, de Mas que a gente só acontece avança. o consenso, né? Exato, a Ninguém gente avança só contrariado. avança se tiver o consenso. E se não tiver o consenso, a gente vai demorar mais dias para avançar, seja para Mais frente ou conversa, ficar parado. talvez Exato. uma indicação de um livro, Exato. ali, uma sessão extra de terapia. Porque eu acho que se a gente parte do princípio que a gente tem os mesmos valores e os mesmos objetivos e a gente quer chegar lá do mesmo jeito, é só uma informação que eu tenho e o Samir não tem, ou uma informação que ele tem e eu não tenho, pra gente Exato. tomar aquela decisão juntos, né? Então a gente sempre vê dessa forma que não é porque eu acho que o caminho é pra ir pra lá e ele acha que o caminho é pra ir pra lá. A gente acha normalmente que é pra ir pro mesmo lugar, a gente só tá tendo pontos de vista diferentes ali daquele momento e contextos diferentes que cada um tem. E aí, normalmente, quando a gente consegue conversar, alinhar e falar, olha, esse é o meu ponto de vista, o meu contexto que eu vivo. E aí ele fala o ponto de vista, o contexto dele, o que ele vive. A gente consegue que, às vezes, tu falou, por exemplo, às vezes vai pra um lado, vai pro outro, só que às vezes a gente vai pra um terceiro lugar, que não é nem um lugar que Não um tava existiria falando se não tivesse o confronto e também, nem né? o outro. Exatamente. Então, acho que é um ponto. Eu acho que isso acontece também pelo perfil de vocês. Eu conheço pessoalmente, né? Mas pra galera que de repente tá escutando aqui pela primeira vez essa história, de que o Samir e a Laís, eles estão muito focados no resultado pro negócio. Eu acho que É o nosso filho, né? é o filho que eles não têm, assim, uma pessoinha, né? Dá tanto trabalho quanto, tanta responsabilidade quanto, são várias famílias ali Sim, várias envolvidas famílias. com o negócio, né? E eu acho que vocês sempre priorizam o negócio, né? Então, Sim. não é uma discordância, algo pessoal, meu ego ferido. Vocês colocam o negócio sempre na frente disso. Acho que em casal ou qualquer outro tipo de sociedade, isso faz muita diferença. E aí, puxando para as dificuldades, né? Porque acho que a galera quer muito saber também da parte que é difícil. Tem muita gente, até quando você fala assim, já pensou em empreender com seu namorado, por que vocês não têm um negócio juntos, né? E a pessoa responde, não, Deus me livre, imagina ficar o dia inteiro com essa pessoa, falando com ela de trabalho, depois falando da vida pessoal. E aí eu queria saber se vocês têm algum método, alguma dica para ter momentos de vida pessoal, ou se isso não existe, é tudo misturado e vocês são felizes assim. Diz aí como é que é. Eu acho que assim... Acho que cada casal é um casal, mas queria ouvir de vocês como é que funciona. Cada casal é um casal. eu acho que Já vou deixar um começa por aí. disclaimer aqui, Sim, que importante. eu acho que a nossa visão de vida talvez seja até um pouco contraditória da maioria. Exato. Porque a gente acredita que existem temporadas. E nessa temporada específica do Lamir, Lamir, eu adoro hashtag Lamir, cara. Vamos nessa subir essa temporada hashtag, galera. específica do Lamir, o foco é NSF. É. Então tá tudo bem outras coisas ficarem em segundo plano nessa temporada. Sim. Então isso é um acordo que nós temos de que nosso relacionamento ele é incrível, tudo maravilhoso, a gente não tem nenhum tipo de problema com o relacionamento, mas ele não tá como foco. E durante vários anos ele foi o foco. Justamente para poder a gente se ajeitar e conseguir chegar onde a gente tá aqui hoje. Entendeu? Só que nessa temporada o foco é a empresa. Então, pra mim, pra Laís, não existe regras de... sei lá, de noite não pode falar de trabalho, ou tem que ter um jantar, ou tem que... Não, a gente Tem fala que de ter trabalho... um jantar uma vez por semana, onde vai ser proibido falar. Não, Trabalho. a gente não Aí tem tem regras. isso, né? Tem Falar gente que sobre- traz muito isso, assim, Sim. de precisar colocar uma Olha, metodologia. Uma Eu- metodologia. Eu não assino embaixo de nenhum tem que. Uhum. Tem que o quê? Por quê? Pra quem? Por que motivo? Então tem que nada. Então nós não trabalhamos com tem que. E a nosso relacionamento nessa temporada da vida, é trabalho. A gente fala muito sobre o trabalho, a gente janta falando sobre o trabalho, almoça falando sobre o trabalho, conversa sobre o trabalho o tempo todo, sobre decisões de trabalho. E tá tudo bem, porque o nosso trabalho, ele meio que
preenche várias das nossas necessidades humanas naturais. Então a gente tem relacionamento com um monte de gente incrível, a gente sente um senso de significância muito alto da transformação que a gente gera na vida das pessoas, a gente aprende muito, se desenvolve muito durante o processo, a gente sofre junto, mas aprende junto, cresce junto, comemora junto. Então, assim, na minha visão, é isso. Não tem muito regra. Agora você tem que estar sempre atento, claro, aos sinais e às coisas que, pô, preciso dar mais atenção nisso, preciso fazer que ter uma conversa difícil, ou sei lá, fazer uma surpresa. Isso tudo faz parte de todos os relacionamentos. Isso. Mas nessa temporada a gente tá dando descontos a mais um pro outro, caso não aconteça. Ou caso, por algum motivo, aquilo ali fique em segundo plano. Tá dentro do contrato atual, né? Exatamente. Dentro do acordo atual, que eu acho que o importante, assim, sobre o relacionamento pra ele funcionar é isso, esse contrato ser revisto e personalizado, né? Todo ano. Todo Todo ano. tem Todo que ano, no revisar o final. contrato. No final de dezembro ou no início de janeiro. Exato. Inclusive, a gente faz uma imersão de casal todo ano, já fazem 4 anos, onde a gente faz uma legal. série de perguntas difíceis, desde coisas como quais familiares nossos que precisam de apoio, até como é que tá a nossa vida sexual, até como é que tá a nossa vida financeira, se a gente gastou muito, economizou pouco. Tudo Quais isso, amigos queremos quais se amigos que a gente quer se aproximar, Entre quais... vocês dois, assim, você Só eu faz e a ela. resenha do ano. São 2 dias inteiros de imersão. Esse ano foi o primeiro ano que a gente fez um dia só. Foi né? esse ano a gente venceu. Inclusive, a gente vai deixar aí Aí alguma tá hashtag alinhado. aí na descrição desse podcast. Aí você manda lá no meu Instagram que você vai desbloquear o mapa mental com todas as perguntas Veja que a a gente faz descrição. na nossa imersão de casal. Agora eu já vou deixar aqui um parênteses, não me responsabilize por nada que vai acontecer a partir dessa conversa. Aí acontece A responsabilidade Aí é é com sua, tá bom? Se o seu relacionamento estiver Mas pra ruim, gente deu certo. Pra gente deu muito certo. Ai, E que quando a gente bom. fez a primeira vez, a gente tava, assim, passando por perrengues ali. Pra poder, tipo... Foi. Alinhado. Cara, vamos pra mesma página porque a gente tem que se realinhar. E aí, desde então, a gente tá sempre... E esse ano foram várias decisões difíceis que a gente tomou a partir disso. Foi. Desde reduzir o crescimento da empresa, focar em outras coisas importantes pra gente também. Mas dentro da empresa, né? Dentro dos nossos objetivos como empresa. Visualizar como é que vai ser daqui a 5 anos. Então, são exercícios que eu acho que todo casal... Não todo, porque, enfim, né? Ninguém tem que ir nada. Mas se o casal quer se desenvolver, são coisas importantes. Porque muitas vezes a gente vai vivendo no automático e deixa de falar coisas importantes e definir coisas que, pro casal, eu vai ser acho muito que saudável, né? Isso pra o casal que é homem, mulher, cis, né, heteronormativo, esse contrato, ele vem muito mais feito, né? Eu tenho essa sensação. Isso é um problema. Assim, que é um super problema É. pros casais, né, heterossexuais e que vem, tipo assim, ó, você é a esposa, você é o marido, o checklist tá aqui. Essas Isso é são muito suas menos obrigações. questionado, né? Porque essa relação é a relação padrão, né? Que é aceita. Mas eu vejo que no relacionamento de vocês e até o que vocês colocam como a base do funcionamento desse relacionamento é a personalização do contrato, né? É que não tem a ver, às vezes, com a sexualidade, não tem a ver com nada que os contratos mais ou menos restritos têm a ver hoje, mas com demandas que cada um tem, com a pessoa que cada um é, né? E aí, falando de individualidade, é uma pergunta que eu queria fazer, porque tem essa união, né, pelo negócio, essa união na vida pessoal. Como é que vocês trabalham, assim, a individualidade de vocês? Da Laís ser a Laís, do Samir ser o Samir, porque é muito tempo, muito assunto pra discutir junto, né? Como é que vocês trabalham isso? Até passou a bola, né, Samir? Eu tô falando muito, deixa ela falar também. Não, então, eu já ia perguntar o que tu acha. Eu acho que, assim, pra mim, Laís, especificamente, esses últimos tempos, eu já trabalhei mais, digamos assim, a minha individualidade. A gente tinha uma vida mais separada em relação a... Por mais que a gente sempre teve várias coisas que a gente trabalha junto, eu sempre tive... Para quem não sabe, sou formada em oceanografia. Então, eu sempre tive o meu pezinho ali que tava fazendo alguma coisa. Ambiental. E aí isso sempre foi muito meu me time, né? Meu momento ali. E com esse momento agora novo da empresa, tá sendo uma temporada, eu acho que muito como o Samir falou, sabe? Eu entendo que o botão de volume, assim, a gente tem 24 horas no dia, a gente tem que usar isso, né? De uma forma ali que são só 24 horas, ela não vira mais que aquilo. E que a gente tem um foco, uma lanterna ali de foco que a gente consegue colocar em apenas determinadas coisas da nossa vida, né? Então, acho que esses momentos agora individuais são muito momentos, assim, muito momentos de desenvolvimento pessoal mais do que tudo, assim, né? De comparado com momentos anteriores de que eu já Momentos vivei Porque nesses hoje momentos até individuais. as demandas de vocês na empresa hoje são diferentes, né? São. De caminho Não. de desenvolvimento. Então, acho que é super interessante colocar isso, né? De que você tá buscando ser uma pessoa, um profissional
E o Samir tá Sim. buscando ser outra pessoa, outro profissional. Eu acho que em relação a esse ponto profissional é muito individual. Parece que a gente trabalha junto o tempo todo, mas a gente trabalha praticamente separado, boa parte do tempo. A gente só vai se atualizando, né? E aí tem esse loop de feedback rápido ao longo do dia. Tem vários a cada umas 2 horas. A gente e eu vou passa dizer, assim, aí vê que tem o um outro tá dado lá. muito legal de Fala. trazer aqui para essa conversa, que é, em média, os casais, eles passam 2 horas juntos por dia. Sim. Dessas 2 horas, Casal 1 casado. hora e 20 é assistindo televisão, Puxa, 20 minutos é fazendo comida e 20 minutos é fazendo as coisas da casa, quer dizer, comendo, e 20 minutos é fazendo atividades do lar. Essa é a média de todo casal. Se for olhar nessa lógica, eu e a Laís, a gente não tem quase 7 anos de casado. A gente tem mais de 50 anos de casado. Sim. Porque a gente passa 12 horas por dia. juntos, né? Cada dia vale por 6, entendeu? E, cara, no nosso isso caso. é super interessante, porque eu vejo que, tipo assim, essa dinâmica é real, né? Sim. Dos casais vivendo cada vez mais separados, mesmo estando debaixo do mesmo teto. Eu, pessoalmente, vivi isso, né? Eu tinha uma profissão, meu ex-marido tinha outra, a gente se via mais ou menos 2 horas por dia, assistia um pouco de TV, eu tava cansadíssima. Às vezes eu não conseguia conversar, e o que aconteceu ao longo do tempo foi que nós nos desenvolvemos, mas desincronizamos. Separados. Total. A gente desincou. É growth à parte, né? Exatamente, porque não tinha esse momento de, igual a imersão de casal, vai virar produto, cara. Isso daí. Vem aí. Vem Manda aguarde. logo aí, manda Você logo pode essa... ser o primeiro participante da imersão Manda logo de essa casal. palavra pra você desbloquear isso enquanto Tem ainda é que ser o gratuito. hashtag porque a Bia Lamir. tá querendo Se vender. vocês quiserem esse produto, escrevam Não. nos comentários. Eu quero Pague com seu imersão tempo. de casal. Não vou vender, não vou colocar preço. Não, vamos vender não. Vamos dar de Vai graça. ser vamos dar de entrega graça, do vamos dar de coração. graça. Mas isso aconteceu pessoalmente comigo, né? Acho que foi o principal motivo do meu divórcio. Foi porque a gente se desenvolveu para lugares diferentes, né? E acaba que você começa a ter sonhos diferentes. Sim. Você começa a modificar os seus valores, né? Não que você fique uma pessoa ruim, E é aquelas coisas que eu conversei lá no início, é missão, valores e interesses. E aí desalinhou, acabou, já era, né? Isso É que muito nem na difícil. empresa, se o colaborador desalinha da visão, valor e interesse. Já era, acabou. era, Cultura é tudo. Cultura é tudo. E aí, ainda sobre individualidade, né? Já que eu puxei esse aspecto de hoje a Laís fazer uma coisa que é muito diferente do que o Samir faz. Eu acho que no começo era tudo mais misturado, assim, Sim. né? Um opinava no trabalho do outro, ia fazendo junto. Era O uma que você tá loucura. fazendo aí? E aí a empresa vai ganhando complexidade, né? Volume. E aí cada um caminhou para um lado. Eu queria que vocês comentassem como foi o processo de decisão de Laís vai pra cá, Samir vai pra cá, por quê, como que vocês organizaram isso? É habilidades, né? Entendendo o que a gente é bom e no que você vai ser mais feliz fazendo. Eu E já aí, ia dizer, double eu acho down que nisso. esse ponto foi importante Né? também. Tipo, eu sempre fui o cara vendedor, sempre estudei muito sobre a parte de aquisição do business, né? Então, quando eu e a Laís, a gente... E fora isso, eu também sou a cara, né? Tipo, a Nutrição Sem Fronteiras tá ficando cada vez maior, mas até pouco tempo atrás era a mentoria do Samir, né? Então, existe toda uma demanda para mim de entrega do que a gente vende, das entregas de mentorias e tal, que hoje em dia é menos do que antes, mas ainda tem essa demanda. E a demanda de expert, especialista, de produção de conteúdo, de stories, de podcasts, etc, etc. Então, eu sempre fui mais para esse lado da aquisição, do marketing, do comercial. Né? Eu que vendia no início, né, da mentoria, então eu fiz mais de 100 Muito vendas. conhecimento do processo comercial. Exato, né, então sempre fui do para esse perfil do lado. cliente. E a Laís, ela sempre foi uma pessoa extremamente... Eu já ia dizer, tem coisas que eu não tenho habilidade, não, eu só faço. É porque Ela foi desenvolvendo, ela é executora. Mas ela tem uma forte. característica Eu de sou que uma ela é pessoa que muito... Ela tem o controle de qualidade dela muito elevado. Ela tem a régua bem Então, alta. ela só aceita coisas bem feitas ali, entendeu? É. Então, ela Tem esse ponto. naturalmente foi pro produto, para Sim. pessoas e para a parte de operações financeiras, né, da empresa. Então, a Laís, ela é uma CEO especializada em produto e pessoas, né? É isso que ela manda mais, assim, é onde ela consegue realmente desenvolver o melhor das habilidades dela. Ela pode falar um pouco disso também, mas eu sou um pouco babão, acho que ela é muito boa nessa parada. Não, eu posso Ela consegue assinar embaixo. identificar se a pessoa tem as qualidades que é necessária, ela consegue identificar se a pessoa tem a cultura, se ela tem os valores. E claro, cometeu vários erros, mas tudo é um processo de aprendizagem. Mas pro nível, pro tempo que ela tem como CEO, eu sinto que ela tá voando e eu juro, vai ser assustador ver daqui a 5 anos. Mas pro meu lado foi isso, foi aquisição, marketing, etc. Então hoje no nosso organograma eu cuido de receita.
Então, eu cuido dos estrategistas que estão ali dando apoio para os nossos clientes, eu cuido do time comercial e de pré-vendas, e eu cuido do time de marketing junto com você. Então, essa é a minha praia. E do outro lado, a Laís cuida de toda a parte do produto, time de CS, time de inteligência do usuário, de aprendizagem, o time financeiro, o time de dados, o time de operações e o time de eventos. Software. E o time de software, o time de tecnologia também. A nova frente da Laís, 2024. Vem aí. High-tech. Exato. Então é assim que a gente divide, né? E qual que é a importância de fazer isso, assim? Tipo, você Senão- cuida disso, você cuida daquilo. Senão dá conflito. Eu acho que, tipo assim, você E perda de tempo. dissipar a energia Exato. e o foco acaba que em qualquer situação da vida é um pouco de perda de tempo, né? Então, se a gente consegue ele focar numa coisa e a gente ir se alinhando no caminho. Claro que eu não deixo de opinar e nem ele deixa de opinar. Sim. Acho que aquilo que a gente voltou a falar um pouco atrás é super verdade. Então, a gente, né, nas decisões e nas coisas ali, muito do dia a dia, a gente vai se consultando, digamos assim. Um é o conselheiro do outro. Mas eu acho que é muito importante ter esse foco, né? Até pro na time. vida. Também. Pro time ter clareza de fica quem mais que... claro também. Pra Imagina, quem você tem apertar, dois... Vou usar a palavra chefe, tá? 2 chefes que um diz uma coisa, outro diz outra. Um fala pra ir fazer uma coisa, outro. Um diz que um negócio é legal, outro diz que o negócio é ruim. Fica E você aquele fica filho, louco. aquele filho mal criado que manipula os pais. Não, e o filho fica louco, né? O filho colaborador fica fica louco. Porque ele não sabe em quem que ele... Tem que ter consistência, né? Sim. O time, ele precisa de consistência, ele precisa saber em quem confiar, em quem recorrer. Então, isso foi muito importante pra gente depois que a gente separou, né? E aí, durante um tempo também, a Laís ficou muito mais na gestão, porque eu tava, tipo, enterrado em entregas e como expert, né? etc. Mentor. E agora, com toda a estruturação que a própria Laís fez no produto, eu consegui cada vez mais voltar pra gestão. E hoje essa é a O nossa organograma. composição Bacana. atual. E aí, pra gente ir caminhando agora para insights finais, né? Eu acho que as pessoas têm opiniões diversas, né? Sobre, eu vou empreender com meu marido, minha esposa. Até porque, às vezes, não tem a mesma área de formação, sei lá o quê. Vocês já provaram que isso, né? É irrelevante. Depende de outras coisas, né? E até na mentoria mesmo, a gente tem vários mentorados, que um só é Nutri, né? Tem a Sim, especialidade. tem vários. E a outra pessoa tem outra formação e tá ali no negócio full, entendendo da coisa. Lógico, não operando na entrega pro paciente Sim. propriamente, né? Até pelo potencial, né? Porque Sim. antigamente ia ser impossível, por exemplo, né? Tem um caso do Jean e da Lua. O Jean era executivo de várias empresas, ganhava um puta salário gordo de executivo e largou tudo para poder ser sócio da Lua, porque viu que uma nutricionista poderia ter um faturamento que poderia sustentar a casa deles, eles terem ali um negócio gigante. E aí ele tá trazendo todo esse conhecimento dele pro negócio da Só companheira somando dele. ali. Então, Vendo a eu acho isso muito oportunidade. legal também, porque eu vejo muitos casais que estão realmente tendo esse entendimento de que, caramba, o meu companheiro aqui, ele tem um negócio que pode fazer 100 mil por mês, talvez, 80 mil por mês. Então vamos os dois colocar a energia, Vamos juntos. cada um na sua frente, né? De Exato. suas habilidades, suas possibilidades. E aí, assim, ainda, né, acho que fica aquela dúvida, vai ser bom, vai ser ruim, vocês comentaram da relação de vocês, e eu acho que não tem uma receita mesmo. Mas, pra quem tá ouvindo e tá pensando, putz, vou começar um negócio com o meu namorado, minha namorada, meu marido, minha marida, Vai rolar. o que será que eu faço, sim ou não? Isso vai me prejudicar, isso vai me favorecer? Quem tá nessa dúvida, né? Se vocês puderem dar alguns conselhos, algumas direções, uma luz para essas pessoas, mesmo que não tenha receita de bolo, né? Com base na Eu experiência acho de que vocês. tem uma dinâmica de casais, né? Existe a dinâmica de cada casal. E eu vejo que tem 2 dinâmicas que são muito comuns. Que é a dinâmica do jogador e da pessoa que fica ali como uma espécie de Líder de torcida. líder de torcida. Então, a pessoa tá ali no jogo do business ou de qualquer outra coisa ali, fazendo o dinheiro, etc. E a outra pessoa tá ali apoiando, cuidando da casa, do lar. E aí não precisa necessariamente ser uma mulher, tá? Tem amigos meus que são homens do lar e tá tudo bem. Então, existe essa dinâmica, que é a dinâmica que eu vejo que prevalece na maioria dos casais. A minha dinâmica da Laís é que nós dois somos jogadores. Nós dois estamos na arena E os nós dois são estamos lá. animadores de torcida também, né? Um vibra muito Sim. pelo outro ali, dá Exato. suporte, né? Exato, mas acima de tudo nós somos jogadores. A gente tá na arena juntos. É. Então, isso traz uma série de dificuldades que existem nessa dinâmica. Que é a dinâmica de que os dois são, tipo, os dois são pra frente, os dois querem resolver, os dois estão ali como empreendedores, empresários.
Então, não tem essa coisa hierárquica que existe na maioria dos relacionamentos. A gente tem que ser bem transparente, né? Porque às vezes a pessoa tá ali dependente da outra e a outra tá dependente da outra de formas diferentes. Então, uma depende da outra para poder cuidar de tudo, para poder ir pro trabalho, e a outra depende da outra para poder ir pro trabalho e trazer o recurso. E no nosso caso, não. A gente tá junto ali. Então, qual que é o meu conselho para quem tá querendo, né? Entender que não é simples, não é fácil. E que talvez o seu companheiro também não tenha o perfil de fazer isso. E que talvez você também não queira que ele faça isso com você. Às vezes, pra aquele tipo de casal, não vai ser Não vai funcionar. Não. E é isso que tem Não que se adianta entender. querer Não adianta sozinho. olhar pra gente, querer dar Ctrl-C, Ctrl-V e achar que vai ser tudo maravilhas. Sim. Entender também que eu e a Laís temos o perfil de fazer isso juntos. E mesmo assim, a gente teve que trabalhar muito, né? Se dedicar muito, ter muitas conversas difíceis pra poder chegar onde a gente tá hoje. Sim. Então, primeiro de tudo, entender que não vai ser fácil. Mas tá tudo bem, na vida poucas coisas são fáceis. E segundo, entender se os dois estão dispostos. Não ficar aquela coisa de um querer empurrar o outro, porque viu no podcast que, sei lá, que 33% dos nutricionistas do Mastermind tem o casal lá. São um casal de sucesso, né? Então, não, entendeu? Então, primeiro de tudo, entender quem você é, o que você quer, e quem o seu companheiro é e o que ele quer. E aí depois vocês tomam a decisão e segue caminhando e ajustando até dar certo. E eu acho que dissolver algumas crenças que a gente vai ter na nossa vida, uma coisa que eu converso muito com esses casais do Mastermind, né, que vêm falar comigo, é que eu nem sei contar quantas conversas eu já tive sobre a pessoa que não é a cara do negócio se sentir travada ou não querer, não se jogar, parte do negócio. não se jogar, não se entregar porque acha que não é parte do negócio. E eu já vivi um pouco disso com o Samir também lá no início do BDT, né? Eu fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui? E a gente teve pra essa que eu conversa difícil. existo? E a gente teve essa conversa difícil várias vezes. Teve, onde a Laís sim. estava tipo, nossa, não sei se é o que eu quero. Nossa, eu tô aqui fazendo uma coisa que não é sonografia, eu tô editando vídeo, fazendo arte. No Canva. Exato. E aí, eu acho que isso é um ponto importante também, né? De entender que vai ser um trabalho em conjunto, mas vai ser um trabalho separado na mente de cada um também, que tem que acontecer. E principalmente na pessoa que não é a cara do negócio ali, que vai eventualmente se perguntar de, nossa, será? E é isso? E mais no que eu estou fazendo aqui? E eu acho que tem que sempre voltar essa clareza, né, ali do quanto sem a pessoa que está fazendo aquilo também não aconteceria, né? Exato. Então é o que eu trago para as pessoas que eu converso do Cronos. Então eu falo assim, beleza, o que acontecia antes de ter você? Aí a pessoa fala, era assim. Aí eu falo, e depois de ter você? Aí foi assado. Assim, então acho que qual foi o fator de diferença aí? Foi você, então tudo que foi construído. Isso é conquista sua, né? Exato. Tem a conquista coletiva, mas tem a conquista individual também. Mesmo que a pessoa não seja a cara do negócio. E acho que essa fala sua vai ser importante para quem tá ouvindo esse podcast. E é essa pessoa que não é o especialista, de repente, que tá ali, né? Exato. Acho que empodera, de repente, traz ali um equilíbrio que é necessário, né? Acho que essa falta de autoestima, vamos colocar assim, ali, porque vira uma falta de autoestima, né? Pode abalar até a relação ali original, né? Porque vem antes do negócio. Então, contribuição super valiosa aí, esses conselhos finais. Boa. E é isso, gente. Obrigada por terem compartilhado a história de vocês. Samir agradece também. Ele foi entrevistado por um dia. Adorei ser host do podcast. Obrigada por me conceder esse espaço. Essa honra, né? Uma honra, de fato. É uma honra. Tem muita gente aqui escutando a gente hoje, né? Ainda bem. E espero que vocês tenham aproveitado muito aí. O pessoal que já empreende como casal ou que tá pensando, né, em tomar decisão, ainda que decida não fazer, escutando esse conteúdo, porque tem isso. Sim, também eu acho que tudo é válido. Total. E aí eu queria pedir também, né, um favor para você que tá escutando a gente ou assistindo no YouTube. Esse foi um podcast que convenci a nossa digníssima aqui a vir conosco para poder entregar um conteúdo diferente do que você está habituado a consumir por aqui. Então, se você gostou, se você tirou valor disso, deixa a gente saber de alguma forma. Seja comentando no YouTube, seja mandando uma mensagem aqui no próprio Spotify, que a gente tem também, seja mandando uma mensagem no meu Instagram, no Instagram da Laís, no Instagram da Nutrição Sem Fronteiras, onde você quiser, para poder fazer com que a gente entenda que esse tipo de conteúdo também é interessante para você, também agrega valor, que aí dessa forma a gente vai trazer cada vez mais conteúdos em formatos diferentes e trazendo coisas também sobre relacionamento, sobre vida e não só sobre negócios, mas claro, tudo no final acaba se conectando. Exato. Então é isso, queria agradecer por mais um podcast que você passou aqui com a gente, espero que você tenha tirado muito valor e a gente vê você na próxima.